Na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma boa tarde. É o pastor Severino que está aqui falando, e eu agradeço a todos pela permissão e liberação, que eu creio que para vocês assistirem os vídeos que estão sendo gravados do ministério nosso, Grupos Unidos com Cristo, a tua palavra é verdade, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o responsável pelo ministério, o pastor, abaixo do grande pastor, do supremo pastor Jesus, o servo dele, o pastor Severino, o presidente sou eu pela graça, e agradeço a Deus pela permissão, também do Senhor, que é o principal, e pela ordenança que recebi de acordo com a palavra do Senhor. Cada um fique na vocação que foi chamado, e graças a Deus eu não pretendo, meus irmãos, minhas irmãs, nação do Senhor, povo eleito, não pretendo largar ou deixar a vocação que Deus me chamou e o lugar que Deus me colocou em sua casa, é o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que, glória a Deus, a muito é dado, a muito é cobrado, a mais é entregue, a mais é requerido. Meus queridos irmãos e irmãs, há uma grande responsabilidade na casa de Deus, quando Deus levanta e coloca para exercer uma tarefa, um dever. Eu não sei qual é a função que você está exercendo no corpo do Senhor, eu não sei qual é a atividade, mas eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, ou você, governo também, liderança na igreja do Senhor, que a Bíblia diz que é muita responsabilidade, é um grande peso de compromisso e responsabilidade. Bem, nessa tarde nós temos aí mais uma gravação de um novo vídeo que vai despertar muito o interesse à nação do Senhor, ao povo de Deus, principalmente hoje as igrejas evangélicas, ou seja, aos cristãos, principalmente hoje ao governo da igreja, à liderança da igreja que ensina e ministra a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Eu já convido a igreja do Senhor, ao povo de Deus, no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, que vocês acompanhem com a palavra do Senhor em mãos, com a espada em mãos, porque a Bíblia nos diz e nos traz o conhecimento que o enviado de Deus, ele fala segundo as palavras de Deus, e que o homem de Deus, ele fala pelo Espírito. Ele não pode falar pelo Espírito se realmente ele não tiver dirigido ou conduzido ou guiado pelo Espírito, como está na palavra do Senhor. O que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então convido você a abrir a palavra comigo no momento que você estiver vendo esse vídeo, e creio também examinando com as Escrituras Sagradas, que é preciso examinar com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Estarei abrindo a palavra em 2ª carta aos Coríntios. Amém? Convido você também a abrir a palavra de Deus, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. 2ª aos Coríntios 4. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. 2ª carta aos Coríntios 4. Glória a Deus. O tema fala sobre aleluia. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Estarei, igreja, lendo a partir do versículo 1
Gostaria que vocês acompanhassem com o pastor Severino, amém? Glória a Deus. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Verso 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando em astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Pela manifestação da verdade. Verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Verso 4. Pois o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 5, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios 4, o apóstolo Paulo, glória a Deus, Paulo vai falar, aleluia, em um assunto muito importante. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Eu creio que vocês têm um conhecimento como igreja e ministro do Senhor sobre a vocação do chamado de Paulo, pós-Paulo, sobre a autoridade apostólica de Paulo, que no decorrer do seu exercício ministerial, glória a Deus, a autoridade, glória a Deus, do apóstolo Paulo, ou seja, estava sendo desacreditada ou colocada em dúvida. A autoridade que Paulo recebeu, ministerial, o ministerialmente, então, pelos seus adversários, estava colocando em dúvida sobre o ministério do apóstolo Paulo. Temos lá em segunda carta aos Coríntios 10, glória a Deus, segunda carta aos Coríntios 10, é onde ali é questionado a respeito da autoridade ministerial ou apostólica do apóstolo Paulo. E Paulo aqui, nessa segunda carta aqui, no capítulo 4, Paulo vai falar, o assunto dele é único. O assunto de Paulo Paulo falar sobre o ministério. Paulo falar sobre ministério, né? Glória a Deus, aleluia. Hoje também deve ser assim na igreja. O assunto nosso, pela graça do Senhor, como ministro do Senhor, como governo da igreja, o nosso assunto tem que ser único. É ministerial, é falar sobre assunto do reino de Deus, sobre assunto que pertence ao Senhor, que é interesse de Deus e é interesse nosso, eclesiasticamente, e não falar de assunto que não traz nenhum benefício e não nos traz nenhum aproveitamento, porque são interesses mundanos do mundo. Então Paulo falava dessa forma, porque assim Paulo não recebeu de homem, Paulo não aprendeu de homem, Paulo recebeu de Jesus, a transmissão do próprio Jesus, não só a autoridade, como apóstolo, seguidor, mas como também ministro, também como doutor de gentil, louvado seja Deus. E Paulo vai trazer uma recomendação na consciência de todo homem. A Bíblia fala, glória a Deus, que é uma recomendação na consciência, não é só da igreja, mas é para todo homem. Nós vamos ver que todos os homens precisam receber uma recomendação da parte de Deus, que é por meio ou por intermédio, glória a Deus, das Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2. Mas se ainda o nosso evangelho
está encoberto para os que se perdem encoberto. Então Paulo vai falar se ainda o evangelho, glória a Deus, que Paulo recebeu de Jesus em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, indo com uma carta, glória a Deus, com uma carta escrita pelas autoridades de Jerusalém, pelo sumo sacerdote, para ir até Damasco, para prender os cristãos responsáveis pela obra. Nós vamos entendendo que ali teve um encontro com o Senhor Jesus. Ali o Senhor para Saulo, ele para Saulo naquele caminho, naquela ida, com aquela liberação, permissão em mãos, aquela carta, glória a Deus. Ali Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, ali Paulo recebe a sua vocação, Paulo recebe ali o seu ministério, louvado seja Deus, e dali em diante o apóstolo Paulo, ele se converte, ali passa a ser de Saulo a Paulo, ao apóstolo Paulo, e a Bíblia nos relata que foi o mais que trabalhou na obra, foi o mais que padeceu na obra, foi o 13º apóstolo a se converter ao cristianismo. Meus queridos irmãos, igreja do Senhor, povo de Deus, essa tarde, essa gravação vai trazer muito a reflexão, a meditação de você, como a nação de Deus, como igreja, e para você e para vocês, meus queridos irmãos, pastores, apóstolo, evangelista, diácono, presbítero, ou seja, ao governo do Senhor, o que vai ser tratado nessa tarde pelas Escrituras Sagradas é o que eu recebi do Senhor, como está na Bíblia, e assim ele está passando em responsabilidade e compromisso, e aí a crença individual e pessoal, mas o direito de examinar as Escrituras. Todos têm o direito de examinar as Escrituras e procurar a conhecer o que está nas Escrituras, para que realmente o Evangelho de Cristo seja descoberto ainda numa geração de hoje, ainda no tempo de hoje. O Evangelho de Jesus está para ser descoberto para muitos, glória a Deus. Aí eu pergunto para você, povo de Deus, qual é o Evangelho que está sendo apresentado para você? Quais são as mensagens que estão sendo te apresentadas, estão sendo colocadas em suas mãos, como um fiel do Senhor, como um seguidor, ou até mesmo como um ministro do Senhor? Como você se formou? De que forma você se formou? Será que te apresentaram corretamente? Será que te apresentaram o Evangelho certo? O Evangelho da Bíblia? Homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, serva de Deus. Acompanha o pastor nessa gravação, que Deus tem muito para ensinar a gente nessa tarde, o Espírito Santo. Amém? Versículo 3 e 4, glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. 4. Pois nós, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo vai falar muito claro, amém? Paulo vai explicar muito claro. Se ainda o Evangelho de Jesus se encontra encoberto, porque está encoberto, está oculto. Porque está oculto, glória a Deus. Aí Paulo vai resumir no versículo 4, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós, nos quais o Deus desse século, ou desse tempo, ou desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Meus queridos irmãos, meus queridos irmãos, em Cristo, povo de Deus, nós temos referência bíblica, nós temos indicação bíblica sobre essa palavra incrédulo. Nós vemos dentro da Bíblia que Tomé foi confirmado pelo nosso Senhor Jesus Cristo como incrédulo, quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos em Jerusalém, dentro de uma casa que Tomé não estava, glória a Deus, e os discípulos comunicaram ao apóstolo Tomé. Ele falou: eu só creio se eu ver. Então nós podemos entender, compreender que muitas vezes os incrédulos estão dentro das igrejas, os fiéis ao Senhor, seguidora,
muitas vezes você pode ser incrédulo. Eu posso me posicionar também como incrédulo, sendo crente, porque muitas vezes você quer ver para crer, como é meu caso também. Nós precisamos crer para ver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Paulo vai falar que dos quais o Deus desse século cegou o entendimento, os entendimentos, aleluia, dos incrédulos. Meu amado, será que você não tem examinado as Escrituras? Você não tem procurado conhecer nas Escrituras, meu amado? Porque está escrito na palavra de Deus, em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Em João do Evangelho, capítulo 8, glória a Deus, aleluia, 12, Jesus clama, se ergue, levanta-se no templo em Jerusalém, ministrando, ensinando, ele vai e fala, proclama, anuncia, eu sou a luz do mundo, todo aquele que me seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É seguimento, amado. Como é que você está seguindo Jesus? De que forma? De que maneira? Será? Vou colocar será, sim, sim ou não. Vou colocar será em nome de Jesus, porque é só Deus, o Espírito Santo, que nos mostra diretamente qual está sendo o segmento do meu irmão, da minha irmã. Qual está sendo o segmento da igreja do Senhor? Porque a Bíblia, ela é a lâmpada, ela é a luz, ela é o caminho, ela é a direção, ela é a orientação, ela é a instrução, a palavra de Deus. Será que você está seguindo Jesus por intermédio da palavra do Senhor? Será que você está dentro de uma congregação, denominação, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma liderança, de um governo espiritual? Você precisa rever, amado, qual é esse segmento que você está. Quem você está seguindo? Será que você está seguindo a palavra do Senhor? Ou será que você está seguindo um sistema religioso? Ou será que você não está em um segmento? Ou será que você não está em um segmento, em um partido? Será que você não está em um partido, em um grupo de uns seguidores, que está mais para ser religiosos do que seguidor da palavra do Senhor, glória a Deus. Porque a Bíblia nos mostra bem claro que os judeus não seguiam Jesus. Os fariseus não seguiam o Senhor Jesus. Os saduceus não seguiam o Senhor Jesus. Por quê, pastor Severino? Por quê? Porque eles não creram em Jesus, glória a Deus. Eles não aceitaram o Senhor Jesus. Em João do Evangelho, capítulo 1, João 1 do Evangelho, versículo 11, 12, a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, glória a Deus. Eles não receberam. Por quê? Porque não creram que Jesus era o Messias, é o enviado. Meu amado, minha irmã, louvado seja Deus. Qual é o segmento seu? Você está seguindo as Escrituras ou você está seguindo um sistema religioso que te oferece muitas propostas, que te oferece muitas oportunidades de crescimento ministerial? Crescimento ministerial. Te oferece muita proposta em relação a cargo, em relação a diploma, a certificados, a seminário, bacharel de teologia, a escatologia, a hermenêutica, a exegese. Meu amado, mas a Bíblia fala muito claro para a gente, louvado seja o nome santo do Senhor, que os judeus, eles tinham a sua crença, eles tinham a sua religião, mas eles depositavam a credibilidade, a crença no único Deus da Bíblia também, como nós, como cristãos. Mas a Bíblia nos mostra bem claro que em João 8 mesmo, no capítulo de João 8, o Senhor Jesus falou para os judeus, que os judeus, em João 8, a partir do 42 ao 45, o Senhor Jesus falou para os judeus que eles tinham por pai o diabo. E quando o vosso pai queriam satisfazer o seu desejo,
aprazia a ele mesmo. Então o próprio Jesus, o dono, o criador do cristianismo, ele falou para os judeus, a nação judaica, para a qual ele foi designado para trazer a eterna redenção, a libertação aos judeus, aos religiosos. E o pai deles, quem era? Não era Deus, era quem? O diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, minha querida, meu querido irmão, eu não quero espantar você, nem assustar você, mas eu quero mostrar o que está na Bíblia, para que Jesus, o Espírito Santo, venha abrir seus olhos, venha tirar as escamas dos seus olhos, como está escrito lá em Atos capítulo 9, no chamado de Paulo, no encontro de Paulo com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, como foi relatado no começo da gravação. Paulo caiu do cavalo, Paulo foi derrubado ao chão, Paulo recebeu uma cegueira, Paulo teve os olhos tapados, fechados. Por que Jesus fechou os olhos de Paulo? O Senhor fechou a mente do apóstolo Paulo, fechou o entendimento de Paulo, bloqueou a mente de Paulo. Quando Paulo se levanta, nós vamos entendendo, Paulo está cego, glória a Deus, aleluia. Paulo está sem visão, aleluia, ramacho. Paulo está sem visão, Paulo está sem visão, rapatore. Paulo já não está enxergando mais nada, porque o Senhor Jesus, o que está escrito em João 8, 31 ao 36, ele falou: se vós permanecerdes em minhas palavras, serei meus discípulos. Meu amado, os judeus não seguiram Jesus não, poucos se converteram, poucos creram no Evangelho da glória do Deus Pai, esse Evangelho de, segundo aqui a carta aos Coríntios, que Paulo fala no seu ministério, fala do seu ministério, que o único assunto de Paulo é Jesus. Qual é o seu assunto? Onde você chega, em determinadas localidades ou ambientes? Será que você só tem falado de Jesus? Será que você só tem procurado se relacionar com o reino de Deus? Aleluia! Será que o teu interesse tem sido só o reino de Deus? Será que o teu interesse tem sido somente a pessoa de Jesus? Glória a Deus, aleluia! Porque esse é o meu interesse do pastor Severino. Eu não tenho outro interesse. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia nos narra muito claro que o apóstolo Paulo foi o 13º apóstolo, o mais padeceu pela igreja, pela obra do Senhor, pelo reino de Deus, e o mais que trabalhou, 13 cartas, 13 epístolas. Paulo vai e resiste, glória a Deus. Paulo é conduzido, é direcionado até a cidade de Damasco. Paulo fica uns dias sem comer, sem ver, sem visão. Aleluia, glória a Deus. O Senhor manda, Deus se revela para o sacerdote Ananias, que era responsável pela sinagoga em Damasco. Glória a Deus, aleluia. Ananias vai e obedece ao Senhor em uma visão, revelação. Ananias vai conforme a visão que ele recebe do Espírito Santo da revelação. Glória a Deus. Ananias entra lá, só que Deus já tinha falado também com Saulo, que ainda era Saulo, ainda com os olhos fechados. Aleluia! É o que perseguia a igreja, aleluia, rabaixo, perseguia a obra, glória a Deus. O sacerdote Ananias vai conforme a revelação, a visão. Ele entra e Saulo com os olhos fechados, Saulo vê que ele está entrando ali, um varão, o sacerdote Ananias, impõe as mãos sobre a visão. Paulo recebe a restauração dos olhos dele. Ali diz a Bíblia que Paulo recebe uma nova visão. Aleluia, glória a Deus. Paulo recebe um novo entendimento. Aleluia, rabachorepa. Paulo recebe a mente de Cristo. Aleluia, rapature. Que está em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9 ao versículo 15. Paulo recebe a mente de Cristo. Agora Paulo recebe um novo entendimento. Olha agora, meus queridos irmãos, povo de Deus, agora o apóstolo Paulo convertido, agora um apóstolo espiritual, agora um crente espiritual. Mas Paulo não era crente, Paulo era judeu, aleluia. Paulo não era convertido ao cristianismo, mas Paulo ele tinha a sua religião. Paulo era um fariseu. Paulo foi educado, instruído aos pés do mestre Gamaliel, aprendeu todas as leis dos fariseus. Glória a Deus, aleluia. Mas Paulo não conhecia a obra de Deus. Paulo não sabia o que era seguidor de Jesus. Paulo perseguia a igreja, ele não sabia que ele perseguia a Jesus. Meu amado, minha querida, meus queridos irmãos,
povo do Senhor Deus, é um assunto muito relevante, importante nessa tarde que o Espírito Santo me concede a tratar com a sua igreja. A Bíblia nos ensina muito claro, glória a Deus, aleluia, que no começo da criação, em Gênesis capítulo 1, Deus fez separação, Deus fez divisão, Deus separou a luz das trevas, Deus separou a água da porção seca, os compartimentos, Deus fez a divisória no começo da criação. Meu amado, a Bíblia nos ensina sobre verdade, sobre mentira, sobre o certo e o errado. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus, ela é certa, ela não contém erro, ela é certa. Pelo contrário, ela corrige os erros. A Bíblia corrige os erros doutrinários, ela corrige os erros doutrinários. A Bíblia, ela redanga, mas também ela ensina em verdade e em justiça. Segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16 e 17. E prepara, capacita o homem de Deus para toda boa obra. São 66 calibres, são 60 livros da Bíblia. Meu amado, o Espírito Santo, ele é o agente da igreja, ele é o professor da igreja, ele é o mestre da igreja, ele ensina certo. O Espírito Santo, ele tem bons ensinamentos, ele não erra em ministrar a sua palavra ao coração, ao sentido, ou a consciência, ou a mente dos cristãos. Ele não erra, o Espírito Santo. Mas o homem pode errar, eu posso errar em ministrar a palavra, em ensinar a palavra, em doutrinar. O Espírito Santo, ele não vai errar, ele vai corrigir. Ele vai corrigir os erros. A função do Espírito Santo, igreja, está escrito na Bíblia, em João de Evangelhos, capítulo 16, 13. A instrução, a orientação do Consolador, ou a missão do Consolador. Jesus fala assim, dessa forma, glória a Deus: quando vier aquele Espírito da verdade, da parte do Pai, guiará vocês a toda a verdade. Jesus falou do Espírito Santo da verdade, do Espírito da verdade, da parte de Deus, porque é claro, podemos entender bem claro, Jesus Cristo falou sobre o Espírito Santo, que é a verdade da parte de Deus, porque existe o espírito do engano e do erro, que vem da parte de Satanás, da parte do adversário. Glória a Deus, aleluia. Agora, eu pergunto à igreja do Senhor, se a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, que é a verdade, e bem claro, nós temos em 1 de João, capítulo 4, o espírito do engano, o espírito do erro, em 1 de João 4, ou a profecia enganosa, glória a Deus. Onde se encontra, onde está esse espírito do engano, esse espírito do erro, como está aqui em 1 de João 4. Louvado seja o nome santo do Senhor. Convido você aí para o pastor, glória a Deus, 1 de João 4. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Primeira carta ou epístola do apóstolo João 4. Louvado seja o nome do Senhor. Os falsos profetas, é o tema, o título. Amado, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verso 2. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do qual ouviste que já de ante, eis que está no mundo. 4, verso 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no
mundo, glória a Deus, aleluia. 5, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vou estar repetindo, igreja. 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Como é que você vai entender, amado irmão, amada irmã, como é que você vai discernir o espírito do engano, do erro, na vida de um cristão, na vida de um crente? Não vou falar na vida de um descrente, porque a Bíblia diz que o mundo jaze na mão de Satanás, o mundo jaze no maligno. Quem está no mundo, quem opera é Satanás, diretamente, abertamente. Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, no qual o príncipe da potestade do ar opera sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, glória a Deus, aleluia. Novo tempo ou noutra era, o príncipe da potestade do ar opera sobre os filhos da desobediência. Então como é que você vai discernir, entender